Oi, pessoal, bom dia, boa terça-feira, dia seguinte da devolução dos reféns, os 20 vivos, conforme o compromisso assumido por Israel e Hamas. Foi feita essa troca, a devolução dos sequestrados, dos reféns sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 e a libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos, entre eles 250 condenados à prisão perpétua. Houve essa troca muito emotiva. O presidente Trump, num rápido tour de meio-dia, 13 horas, ele ficou no Oriente Médio, passou por Israel, depois foi para o Egito, recebeu loas, elogios, aplausos, salva de palmas de todos os líderes mundiais, finalmente, por esse acordo de paz, que eu acho que acordo de paz não é exatamente o nome apropriado, seria mais um cessar-fogo, uma trégua, por enquanto, a fase 1 de um plano de paz que impõe 20 pontos, mas cujo horizonte de desarmamento do Hamas, de um governo de transição para o território palestino e principalmente para a criação de um território palestino, ainda parecem muito distantes. De qualquer forma, é um avanço louvável, é um bom começo, principalmente para as famílias que sofreram tanto durante esses mais de 2 anos, 738 dias para ser mais exata, dos dois lados, israelense e também a população famélica e com 67 mil mortos na faixa de Gaza. Agora, aqui no Brasil é outra história. Vamos lá, vamos mergulhar nisso. O governo entrou no modo eleição. É um processo que vem tomando corpo nos últimos meses. Primeiro, com veto a projetos impopulares, como o aumento do número de deputados, o veto do Lula, e depois a campanha aberta contra a PEC da blindagem, que levou milhares às ruas em todo o país. Mas ontem o governo subiu o tom e retaliou deputados que fazem parte da base aliada e têm apadrinhados no governo. Demitiu aliados dos que votaram contra a MP 1303, conhecida como a medida provisória dos impostos. Segundo informou a colunista do UOL, Raquel Landim, a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política, liderada pela Gleice Hoffmann, está mapeando e demitindo aliados dos 251 deputados que ajudaram a derrubar aquela MP essencial para arrecadar 17 bilhões de reais e reduzir mais 15 bilhões em despesas no ano que vem. Até agora, foram alvejados cargos em superintendências do Ministério da Agricultura, do DENIT, Codevas, FIFAM e uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Todos ocupados por partidos como União Brasil, PP, progressistas, PSD e MDB. O governo está recuperando a popularidade nos últimos meses, com a queda da inflação dos alimentos, a bandeira da soberania empunhada após o tarifaço, a condenação de Jair Bolsonaro e a balbúrdia na direita, que marca gols contra em série e está imersa na pauta única e impopular da anistia. Fortalecido, Lula está demarcando o território, cobrando lealdade de pretensos aliados. Ganhou o apoio importante de 2 ministros do União Brasil e do PP, Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, dos Esportes. Entre continuar no governo e obedecer às respectivas direções partidárias, preferiram ajoelhar no altar de Lula e foram punidos por seus partidos. Há um ano da eleição, o governo mostra os dentes, mas ainda pode levar vários dribles do Congresso. Hoje, por exemplo, tem uma reunião de líderes e está prevista a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Comissão Mista de Orçamento. Segundo o presidente da comissão, o senador Efraim Filho, me disse ontem, o governo está reavaliando números e parâmetros macroeconômicos depois da derrota da MP dos impostos. Mas será mantido no relatório o calendário, isso é fundamental para os parlamentares, para pagamento de emendas parlamentares que terão que ser efetivadas pelo governo até meados do ano que vem, ano eleitoral. Não vale para todas as emendas, mas para aquelas impositivas conhecidas como fundo a fundo, destinadas ao custeio de saúde e assistência social, que equivalem a cerca de metade do total. Segundo o senador me explicou, é diferente de uma emenda para obra, por exemplo, que envolve projeto de engenharia, aprovação pela Caixa, licitação, tem todo um processo até liberação. Para se ter uma ideia, a LDO, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, deveria ter sido aprovada em julho, antes do recesso parlamentar. Nesta quinta-feira, Davi Alcolumbre marcou uma sessão conjunta das duas casas para votar vetos de Lula e também a LDO. Então, ela tem que passar hoje pela comissão mista e quinta-feira pelo plenário, esse no cenário ideal. A meta fiscal do governo é de superávit de 0,25% em 2026, um caminho que ficou mais difícil com a derrota da MP dos impostos. De volta da Itália, Lula deve se reunir com ministros para definir as medidas que vão repor a perda da receita.
da medida, né? Entre as aventadas estão aumento do IOF, que pode ser feito por meio de decreto, e também projetos de lei reapresentando pontos da MP que caducou, como, por exemplo, o aumento de impostos para bets e fintechs, além do corte das emendas parlamentares. Já no fronte internacional, o dia foi de alívio ontem, com recuperação em cadeia das bolsas americanas, europeias e a brasileira, depois da queda acentuada de sexta-feira, quando Donald Trump, que havia ameaçado impor uma nova tarifa de 100% contra a China, por restrições nas exportações de minerais de terras raras, como sempre, voltou atrás no domingo à noite. Em tom amistoso, ele elogiou Xi Jinping e disse que não quer prejudicar a China. Alarme falso de escalada na guerra tarifária FER. E hoje já tem um novo capítulo nessa contenda, porque a China resolveu, até vou ler aqui, a China resolveu efetivamente banir companhias que fazem subsidiárias americanas de uma companhia, uma armadora de navios na Coreia do Sul. Então, ela começou a punir subsidiárias de empresas americanas na Coreia do Sul. Portanto, os mercados hoje, os índices futuros de Nova York já estão afundando. Pelo sim, pelo não, com shutdown, paralisação da máquina pública nos Estados Unidos, crise fiscal na França, sinal de mais gastos no Japão com a Premier que assumirá em breve. E a nossa tensão fiscal doméstica, o que mais bombou foi o ouro, refúgio dos investidores em 2025. Vamos dar uma olhada, que eu preparei um gráfico. Antes eu vou chamar um intervalo muito rápido na televisão, porque já a gente tem entrevista com o economista Felipe Sichel, que vai nos dar um panorama sobre essa crise fiscal que acontece de maneira mais ou menos coordenada, mas sistemática em vários países do mundo. Vamos falar sobre isso já. Para você que continua conosco no YouTube, vamos dar uma olhada no gráfico do ouro, gente. Não é só guardar no cofrinho de joias, não. É efetivamente comprar ouro como investimento. Olha o que aconteceu com a cotação em dólares por onça Troy desde o início do ano. Isso aqui é 2 de janeiro de 2025, primeiro dia útil do ano, primeiro dia de negociações foi de 2.669 dólares por onça Troy, mas que dobrou, foi para, quer dizer, quase, né? Dobrou. 4.133 dólares na cotação de ontem, uma escalada vertiginosa. Agora, olha, de agosto até outubro só subiu. Vamos dar uma olhada também como se comportaram bolsa e dólar ontem, né? Teve uma recuperação durante o dia. Esse é um intraday, é o gráfico intraday, então ele começou ali baixinho, menos de 141 mil pontos, recuperou o patamar de 141 mil, chegou aos 142 mil, depois perdeu um pouquinho esse suporte, mas fechou em alta de 0,78% no dia e no ano, alta de quase 18%. Essa é a variação do Ibovespa e depois do dólar, por favor. No movimento inverso, oposto, né? O real foi uma das moedas que mais se valorizou ontem. Foi de R$ 5,49. O dólar, né, foi caindo. Depois, no final do dia, ganhou um pouquinho o fôlego, mas encerrou cotado a 5,46, queda de 0,75% no ano, queda acumulada de quase 12%. Vamos dar uma olhada nas bolsas hoje? Hoje, sim, já reagindo a essa nova ameaça da China. Então, não adiantou nada, porque o Trump recuou, o TACO, né, o TACO Trade, Trump Always Chickens Out, lembra dessa sigla, desse acrônimo cunhado, acho que por um jornalista, acho que do Financial Times, uma coisa assim. Tóquio caiu quase 3%, Hong Kong 1,73% e China 0,62%, portanto, baque sentido na Ásia já com os negócios encerrados. Vamos dar uma olhada na Europa, tudo no território negativo também, Paris, Londres, Frankfurt e Madrid. Os índices futuros de Nova York, eu já disse que estão em queda forte, Nasdaq mais de 1%, mas ontem eles fecharam em alta, eles tinham recuperado um pouco das perdas da sexta-feira. SP subiu 1,56%, Dow Jones 1,29%, Nasdaq 2,21%. Lembrando que hoje tem discurso de Jerome Powell, do FED, acho que mais ou menos por volta da hora do almoço, muito aguardado, e começa a série de balanços trimestrais do terceiro trimestre, começando por grandes bancos nos Estados Unidos. Hoje tem JP Morgan, Wells Fargo. Nos Estados Unidos, esses balanços no Brasil, esses balanços do terceiro tri começam a partir da semana que vem.